O nosso sistema de numeração ele ganhou um grande destaque devido à posição do número. Valor posicional quer dizer depende da sua posição. E dependendo da sua posição, ele vai ganhar vários valores, certo? Ele vai ganhar alguns valores. A gente tem a combinação juntando, então a gente vai juntar, aqui tem 300 mais 20 mais 3. Eu vou juntar os primeiros números. Ou eu posso escrever do jeito que eu falo, ó, 323. Então é uma combinação onde eu junto os números. Eu juntei eles aqui, ó. 700 mais 70 mais 7. Ou seja, 777. É do jeito que eu falo. Ou eu escrevo o primeiro número. 777. Aqui tem, ó, 20 mais 0. Ou seja, 2 e 0. 20. Se você prestar bem atenção, eu estou somando os números. Aqui eu tenho 5.345. Eu vou juntar o primeiro número. 5.345. Perceba que esse número aqui, 300 mais 20 mais 3, vou fazer lá aqui, ó, 300 mais 20 mais 3. Quando eu vou fazer a composição dele, que é a mesma coisa de você juntar, é só você somar, ó. 3, 2 mais 0, 2 e 3, 323. Então a combinação é você somar os números. Já na decomposição, ele também é um tipo de combinação, só que você vai separar, vai fazer a decomposição. Então, eu gosto de fazer dessa forma. Você escreve os números separados primeiro, exemplo, 3, 2 e 3. Em seguida, você conta, ó, depois desse 3 aqui que você escreveu, que é esse, tem quantos números? 2. Então, corresponde a 2 zeros. Depois desse 2 aqui que você acabou de escrever, ó, 2, tem quantos números? Um número, então, 1 zero. Esse 3 que você escreveu aqui, depois dele tem quantos números? Nenhum, então você não escreve nada. Então, você sempre faz, ó, escreve o primeiro número, 7, separado, tá? Ó, 7 e 7. Depois, você vê quantas casas tem depois dele, ó. Nesse caso, esse 7 aqui. Depois dele tem quantas casas? 1, 2. Então, corresponde a 2 zeros. No caso desse 7 aqui, depois dele, ó, tem quantas casas? Uma casa. Então, só faço 1 zero. E depois desse 7 aqui, que eu acabei de fazer de amarelo, tem quantas casas? Nenhuma. Então, eu não coloco nada. E vou seguir esse raciocínio, ó. 2 é o que eu escrevo. E do outro lado eu escrevo o 0. Depois desse 2 tem quantas casas? Apenas uma. Então, apenas 1, 0. Então, sempre escrevo os números separados primeiro, quando eu for fazer a decomposição, que é separação. Então, faço 5, 3, 4 e 5. E agora eu verifico quantos números tem depois dele. Ó. Depois desses 5 aqui, tem quantos números? 1, 2, 3. Que é o que corresponde a 3 zeros. 1, 2, 3. Aqui, ó. 1, 2, 3. O próximo número é quanto? É o 3. Depois desse 3, eu tenho quantos números? 1, 2. Corresponde a 2 zeros. Depois desse 4 aqui, eu tenho quantos números? Apenas 1. Então, 1 zero. E depois do 5, não tem nada, não faz nada. Lembra sempre também, ó, de fazer uma soma entre eles. Enquanto aqui eu estou juntando, aqui eu estou separando. Esse mais aqui não tem não. Estou fazendo uma decomposição. Aqui por combinação, juntando, e aqui por separação. Eu posso escrever também esse número aqui, ó, numa tabela, 323. Aí eu vou escrever os primeiros números deles, ó. Primeiro o 3, depois o 2 e por fim o 3. E as casinhas que sobram eu completo com 0. É uma forma também de fazer a composição. Mesma coisa aqui, ó. Primeira linha eu faço 5, na segunda linha o 3, terceira linha eu boto 4 e na última linha o 5. Se aqui tem 1, 2, 3, 4, aqui deve ter 1, 2, 3, 4 linhas também. E esses espaços aqui que faltaram, eu acrescento um número
0.